Bom, boa Ok. tarde, Deixa eu... pessoal. Estamos de volta aqui no Papo de Coach de hoje, dia 14 de abril, com a Vânia e com a Ioli. E o Papo de Coach hoje é sobre ciência. Tudo bom, Ioli? Tudo bom, Vânia? Tudo bem, e vocês? Eu estou aqui abrindo aqui só pelo menos o PowerPoint aqui depois para vocês saberem, já abri. Tá? É só uma tela só para vocês, depois eu coloco aqui, né, Entendi. sobre sobre a resiliência. Fala um pouquinho de você, Vânia. Qual que é a sua formação? Bom, meu nome é Vânia Moraes Troiano, eu trabalho com coaching há 10 anos, tá? Legal. Eu fiz várias formações de coaching, então a minha primeira formação foi em antroposofia, que eu fiz no Ecossocial, uma formação de 2 anos. Exato. Depois eu fiz, que trabalha com a antroposofia, trabalha com né, quem trabalha muito é o Rudolf Steiner, né, que a gente tem, que ele é o pai da antroposofia. Da antroposofia, por exemplo, você pode olhar um pouco o Viktor Frankl, que ele estudou antroposofia e ele criou a logosofia, tá? Então, mais ou menos, né? E a antroposofia é o estudo da alma, então a gente trabalha o ser. Que legal! Né? A partir do momento, E aí, depois eu saí, eu queria fazer outras coisas, eu fui fazer as formações da Sociedade Brasileira de Coaching, né? Aí eu fiz o PPC, eu fiz o Executive, eu fiz o Extreme, que hoje é o Positive Coaching, eu fiz o Career, eu fiz mentoria, eu fiz supervisão, eu fiz tudo isso. Pacote todo! Fiz todo o pacote completo, fui staff durante 3 anos da sociedade, então foi ótimo, porque eu aprendi, conheci muita gente lá, né? E aí depois eu fiz uma formação em resiliência, que é o que a gente vai falar, e eu trabalho com coaching em resiliência, ou coaching em resiliência, que é uma formação da Sociedade Brasileira de Resiliência, onde foi uma nova abordagem da resiliência desenvolvida pelo Dr. George Barbosa, tá? Onde a gente tem um site, a gente tem grupos de estudo, e hoje, inclusive, nós estamos com um trabalho de apoio ao pessoal da saúde nesse momento da pandemia, né? Falando um pouco dos desafios, Vânia, o que você enxerga de desafios do ponto de vista de resiliência, em função do desafio que a gente está vivendo hoje, pandemia... Olha, hoje, nesse desafio que a gente está vivendo hoje, existem 3 áreas da resiliência que a gente observou que são importantes das pessoas prestarem atenção. Isso baseado em algumas pesquisas que a gente fez. A primeira delas é você ler o ambiente, é análise de contexto. O que é análise de contexto? Eu preciso dar uma olhada em tudo que está acontecendo, prestar atenção em tudo, para poder gerenciar essas informações da melhor maneira possível. Então, uma delas é tomar cuidado com muita mensagem de WhatsApp, é você pegar informações que sejam realmente fidedignas e relevantes. Às vezes fica ouvindo um monte de gente falando de receita disso, receita daquilo, não vai te levar a lugar nenhum. Tá? E para você poder gerenciar isso e saber qual é o caminho que você vai tomar. Então, a análise de contexto, ela tem a ver com ler o ambiente, as causas, as implicações, os desafios e gerenciar isso. Então, por exemplo, quem está na área da saúde precisa prestar muito atenção nisso. Será que eu estou tomando os devidos cuidados em relação no momento que eu estou atendendo o cliente? Nós estamos aqui fora. Qual o cuidado que nós estamos tendo em relação ao ambiente? Eu estou prestando atenção que eu preciso chegar em casa, separar o meu sapato. Isso é ler o ambiente. Isso faz parte desse contexto e dentro desse desafio. Uma outra área extremamente importante que a gente precisa prestar atenção é o autocontrole. Então, o quanto que as pessoas que não estão com a emoção regulada, né, que não estão com a emoção, com a regulação emocional, elas têm dificuldade de lidar com as situações. E dentro desses aspectos da resiliência que nós estamos falando, nós temos 2 aspectos, tá? Temos 2 vertentes. Eu posso estar usando a resiliência para passividade, tá? Para o lado da passividade ou para o lado da intolerância. Quando eu estou falando do autocontrole, olhando para a passividade, é quando eu quero fugir das situações,
tá? E eu não encaro, eu passo batido, ou se eu tenho um conflito dentro de casa, eu não vou conversar com a pessoa para resolver. Assim, aquele velho jargão que a gente diz que a gente engole a raiva, tá? Quando a gente está para esse lugar. Quando a gente está para a intolerância, é o quanto eu fico tão impaciente com essa situação que muitas pessoas, por exemplo, precisam de controle, muitas pessoas precisam de saber os caminhos e elas não têm isso e levam para o lado da intransigência. Tá? Então, elas acabam discutindo com as pessoas, falando de uma forma mais grosseira. Então, regular isso, saber como é que eu lido com isso, é a gente ter flexibilidade. Tá? Esse é um momento que nós precisamos muito da flexibilidade, tá? É assim, às vezes eu preciso ser mais incisivo em alguma coisa? Sim, mas eu posso ser um pouco mais maleável, condescendente, olhar o que o outro precisa, o que ele é importante para ele. Aí, se você olhar, eu mesclo um pouco a CNV, que é a comunicação não violenta. Quais são as necessidades suas? Quais são as necessidades de cada integrante da casa? Tá? O que cada um precisa? Escutativa, prestar atenção, o que está por trás da fala, aquela fala de raiva. Então, filtra aquilo ali, que ele não está falando para você porque ele não gosta de você, mas pode ser que esteja faltando algo para ele que ele também não sabe. Tá? Então, quando a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue transitar pelos caminhos. E quem é o grande mentor nessa história, a gente perceber como é que nós estamos funcionando? O nosso corpo. Aí a gente tem a leitura corporal. Tá? O nosso corpo, Ione, ele é Scioli, né? Ele é soberano. Ele é soberano. Por que ele é soberano? Antes da sua cabeça sinalizar alguma coisa, o seu corpo te diz. Então, às vezes, é uma dor de cabecinha chata, é uma indisposiçãozinha, é uma dor de barriga que veio do nada. Tá? Prestar atenção nesses pequenos, pequenos sinais que o nosso corpo dá. Tá? Então, às vezes, o nosso coração fica mais acelerado, né? A gente fica com uma respiração mais ofegante. Por exemplo, vou trazer do dia hoje. Eu estava acabando de higienizar as compras do mercado que eu fiz. Tá? E veio um moço entregar aqui na minha porta. O que isso fez em mim? Eu faço parte do grupo de risco. Isso me desatou uma aceleração no meu coração. Por quê? Porque eu estou tendo que abrir a minha porta, eu estou tendo que fazer uma relação. E, para mim, conviver com o outro, abraçar, beijar, é uma coisa muito minha. E eu não posso fazer isso. Então, você imagina o quanto o seu corpo fica se contorcendo quando você quer fazer alguma coisa. Então, presta atenção nele. Tá? Então, a resiliência, neste momento, ela é extremamente importante. E prestar atenção que você não vai ser a mesma pessoa jamais. Depois dessa situação, nenhum de nós seremos mais os mesmos. Todos nós vamos ter feito uma mudança. Então, aquela história de que a resiliência, que eu fico estressada e que eu volto ao meu estado natural, querida, sinto lhe dizer que isso não é o que vai acontecer com a gente. Né? Todos nós vamos sair mudados. O mundo vai sair mudado. É verdade, concordo. Tá? Então, assim... E para melhor. E para melhor. Então, quando você fala, inclusive, para melhor, me traz uma outra coisa. Qual é a dádiva que está por trás de tudo isso que está acontecendo? O que a gente pode enxergar lá na frente que, neste momento, a gente não está enxergando? Tá? E aí é buscar pensar fora da nossa caixinha. Tá? É união, entender, né? É a união, o quanto que a gente pode mudar a nossa forma de se relacionar, transformar competitividade em colaboração. Tá? Eu acho que tem muita coisa boa por trás de tudo isso que está acontecendo. Tá? A gente só precisa dar um espaço para isso. Tá? Na resiliência, a gente diz que isso tem a ver com otimismo para a vida. Tá? O que é o otimismo para a vida? É eu ter bom humor, entusiasmo e criatividade para buscar soluções positivas para aquela situação, mesmo que elas estejam fora do meu controle.
Tá? Então, como é que é aquela velha história, né? Como é que eu posso fazer do limão uma limonada? Exato. Ou uma caipirinha para certas pessoas. Uma caipirinha, pode ser, eu adoro caipirinha, então para mim tá ótimo. Tá? Então, assim, foi muito legal porque eu aprendi tudo isso quando eu tive câncer. Tá? Então, no meu processo de câncer, superação. Foi superação, mas foi procurar entender o que estava acontecendo comigo, o que tinha, como é que eu estava me sentindo, o que estava no meu alcance, o que eu podia fazer, você entendeu? E mudar o meu mindset e trabalhar as minhas emoções. Hoje, neste momento, a gente precisa muito das nossas emoções. E aí a gente tem um problema muito sério que a gente fala dentro da comunicação não violenta, e nós não fomos ensinados a lidar com as emoções, com os sentimentos, tá? E com as nossas necessidades. E neste momento nós estamos sendo que meio que a fórceps puxados para esse lugar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Tá tudo Total, muito total. Eu estou até escrevendo. Hã? Tá tudo muito à flor da pele. Tá tudo muito à flor da pele. Tudo. Então, assim, a gente precisa ter Eu falo, esse processo de transformação, eu entendo que ele não acontece em bloco, não é todo mundo que se transforma, mas algumas pessoas já estão desenvolvendo maneiras de agir diferentes. Sim. O que esse isolamento, esse distanciamento social trouxe para as pessoas, além de uma consciência global das mesmas limitações e necessidades que as pessoas têm em qualquer lugar do mundo. A gente está vivendo isso a todo momento. Começou na Ásia, foi para a Europa, veio para os Estados Unidos, está no Brasil, está indo para a África, e todo mundo está entendendo que tem uma similaridade, né? Que o ser humano tem as mesmas limitações e necessidades em qualquer lugar. Então, uma parcela da população está tendo essa transcendência. E se não fosse dessa maneira, a pessoa ia ter que passar muitos anos amadurecendo para poder enxergar isso daí. Então, mesmo jovens, as crianças lá com 10, 12 anos que estão plugadas nas redes sociais, estão entendendo o que está acontecendo. Isso é um fator. A outra coisa é expor as pessoas ao desafio de lidar com as emoções. Da mesma maneira que você fala que a gente precisa das emoções, a gente também fica refém de outras emoções, né? Algumas. Porque a gente não conhece, a gente nunca usou. Então, a gente não sabe como lidar. Então, mas tem muita coisa que eu acho que volta aqueles conceitos de valores, né? De forças de caráter, que eu acho que as pessoas entram em contato e acho que é nosso papel como coach trazer isso para a consciência. A pessoa sente aquilo. Ela está em contato com uma série de emoções e trazer isso para a consciência da pessoa faz com que ela consiga se organizar. Você está falando uma coisa, Celso, está me remetendo a quando você falou de valores, das forças, está me remetendo que eu tenho um slide que eu trabalho muito nos meus treinamentos, que eu digo que nós vemos a vida por filtros. Todos nós vemos por filtros. Tá? E esses filtros, e dentro da comunicação não violenta, foi pesquisado em todos os países do mundo que estão dentro da CNV, que nós temos necessidades universais básicas. O mundo inteiro, seja do norte a sul, do leste a oeste, do mundo, todos nós precisamos do mesmo valor. E um deles, que é o que está mais forte hoje, na minha percepção, tem dois deles, que é a sobrevivência e a segurança. Nós estamos completamente fora de segurança nesse sentido e estamos buscando a nossa sobrevivência. E isso está unindo as pessoas dentro desses valores que talvez elas não estejam percebendo isso. Queria até te falar, isso em qualquer parte. A gente, junto com a Fabi, que é uma outra coach que participou com a gente, baseado na pirâmide de Maslow, que inclusive está aqui na minha mão, então essa pirâmide aqui. As pessoas, numa situação se você quiser ver, elas transitam aqui do social para autoestima, autorrealização. Só que na hora que vem a pandemia, tem o distanciamento social, o isolamento, a quarentena, as pessoas caem aqui para baixo.
elas começam a se preocupar Cai aí para baixo, exatamente. De segurança. Isso. Uma coisa que eu vou trazer para... foi justamente criar uma ferramenta para fazer com que as pessoas consigam transcender de um nível para outro, né? Porque elas têm que se preocupar, focar em controlar as emoções, focar no que é básico, focar no que é seguro e conseguir se planejar, porque a renda das pessoas também foi afetada, né? Os recursos das pessoas foi afetado. Você falou que tinha um slide que você queria compartilhar? Eu vou compartilhar dois, na verdade. Eu vou trazer dois, na verdade. Eu vou trazer o que você está falando agora, que tem que está premente, depois eu trago da resiliência. Você está vendo esse aqui? Vocês estão chegando a ver? Ainda não compartilhou. Você sabe como se faz aqui embaixo? Peraí. Claro que eu não compartilhei, né? Eu vou falar uma coisa. O que eu acho mais maravilhoso nisso... Pode falar, consegue te ouvir. O que eu acho mais maravilhoso nisso tudo da quarentena, do que está acontecendo nessa epidemia no mundo inteiro, é todo mundo saber que todo mundo precisa de todo mundo, que ninguém é feliz sozinho, que ninguém depende só de si mesmo, das suas coisas, porque eu acredito que na vida a gente vai galgando patamares, né? E eu falo por experiência própria, por pessoas que eu conheço, pelo mundo que eu vivo, né? Então, as pessoas vão galgando patamares, subindo, como se fosse o topo da pirâmide mesmo, e elas acham que elas podem viver sozinhas, porque conviver com os outros atrapalha, seja por inveja, seja por a pessoa sacanear, tem vários motivos que fazem as pessoas começarem a ficar sozinhas no mundo, né? Quanto mais o poder aquisitivo, às vezes tem pessoas que estão se distanciando do mundo. Só que elas não sabem que não adianta nada. Que, por exemplo, elas dependem de todo mundo. Sim, é isso que está acontecendo. Até o Brasil depende do exterior, o mundo inteiro, a Europa. Se a gente não ajudar o outro, não vai existir mundo, né? Não vai existir mundo, ela não consegue ficar sozinha. Exato. O que você está falando está dizendo o seguinte: as pessoas que gostavam de ficar sozinhas e que se acham sozinhas, elas estão sendo obrigadas a ficar sozinhas e elas estão começando a perceber que elas sozinhas elas não vão sobreviver. Isso está sendo muito legal. Isso que você trouxe para mim é exatamente essa reflexão que eu tenho feito. Tá? Hoje, por exemplo, eu estava dando uma devolutiva de um disque e a pessoa é uma pessoa introvertida e ela gosta de estar sozinha. Só que para ela, este estar sozinho obrigado está incomodando. Exatamente. Ninguém gosta de obrigação, né? O ser humano é só você dizer para ele que ele não pode fazer, que ele dá valor para aquilo. Ele quer fazer. Exatamente. Olha só. E o amor, então. E isso faz o amor e a solidariedade. Quanto mais as pessoas agora estão acreditando no amor e na solidariedade, elas estão achando que o mundo está ficando melhor mesmo. Porque mas elas não faziam. Ela está dando. Né? Porque às vezes ela não fazia pela vida, pela correria, por um monte de coisa. Ela via só o umbigo dela. Não via as demais pessoas. E agora ela está vendo que ela não vê as pessoas. Agora tem duas coisas. Né? E olha, Celso, tem duas coisas que você falaram que para mim é importante. Algumas pessoas estão caindo a ficha. Por quê? Porque elas estão prontas para isso. Algumas pessoas não vão cair a ficha agora. Vai cair lá na frente. Tá? E algumas pessoas não vai cair ainda nessa vida. Ela vai precisar de algumas para ela poder. É a minha percepção, né? Vânia, então, deixa eu falar uma coisa. Vamos, como o nosso tempo é limitado aqui no Zoom, acho que a gente deve ter mais uns 10 minutos. Vamos para o slide e depois tentar usar os 5 minutos para propor algum tipo de ação baseado nessa estrutura que você trouxe para a gente. Tá. Vou trazer os slides, é fácil. Olha aqui, nós vemos a vida e agimos por filtros, porque nós temos necessidades. Então, quando as nossas necessidades elas são atendidas ou não, e que necessidades são essas? Aí eu trago a pirâmide de Maslow e trago as necessidades universais, que é a fisiológica de sobrevivência, de segurança, de autoestima, do amar e pertencer, do transformar, do compreender e conhecer, da autorrealização e de servir. Quando eu tenho isso dentro da minha vida, elas
ela atendida ou não atendida, o que eu faço? Eu crio valores e crenças. Desses meus valores e crenças, eu crio os meus pensamentos, minhas sensações e minhas emoções. E deles eu crio meus comportamentos e ações. Então, como você falou, nós voltamos lá para a fisiológica, sobrevivência, do amar e pertencer, nós estamos voltando lá para trás. Por quê? Porque a gente tem que rever essas necessidades para que nós possamos dar um outro andamento. O outro slide que eu falei para vocês que eu iria trazer é esse aqui, que é da resiliência, tá? Tá vendo? Essa é a pizza da resiliência. Olha que legal. Tá? Ó, e aí, em cima disso, você... Peraí. Não, você pode, inclusive, Celso, qual é o exercício que a gente pode dar para as pessoas? Elas buscarem na vida delas, passadas, situações onde elas usaram, de alguma forma, uma força de assinatura dela, e qual é a relação dessa força de assinatura com a área da resiliência. Entendi. Se ela usou naquela época, em algum momento de superação e de necessidade, ela pode trazer para isso na vida dela hoje. Tá? Então, o sentido da vida é qual é o propósito de eu estar aqui, a análise de contexto, a leitura do ambiente, a autoconfiança. Eu tenho recursos e capacidades dentro de mim para lidar com isso? O autocontrole. Qual é a minha regulação emocional? O conquistar e manter pessoas. Qual é a minha rede de apoio? Então, nós aqui estamos criando uma rede de apoio, de ajudar o outro. Tá? A empatia, quais são os vínculos? Então, quando eu escuto você, quando você me escuta, tá? Você está dando essa possibilidade. Ler o corpo, como eu falei, e o otimismo para a vida. Essas são as áreas que a gente pode... Eu posso mandar essa pizza para você? Então, eu queria até tive esse insight agora. Sabe que no treinamento de coaching nosso, pode deixar na pista, pode deixar na pista. Pode deixar. Sabe que no nosso treinamento de coaching, a gente recebe lá aquela lista de perguntas poderosas, né? Sim, então, sim. Perguntas que você faz para a pessoa para ela pensar. Isso. Eu vi de outros videopapos que a gente teve aqui, por exemplo, o Guilherme, ele pegou a curva do luto, que são as fases do luto, e ele colocou como fases de epidemia. Ele pegou uma outra ferramenta e colocou focado. Então, eu acho que a gente podia seguir essa inspiração dele, olhar para a pista da resiliência, seguir essa estrutura de análise de contexto e já propor aqui a pergunta que vai fazer a pessoa, no caso aqui, análise de contexto, qual é a pergunta que a gente faz para a pessoa fazer a leitura do ambiente? O que você sugeriria? Como que você tá gerenciando as informações que você recebe, tá? As implicações dessas informações, as causas e os conflitos que ela gera dentro de você? Isso, mas como a gente consolida isso numa pergunta? Esse é o nosso desafio, entendeu? Entendi. Leitura do ambiente, tipo, você parou para analisar o que qual a atenção que você está dando para os noticiários e para as situações que você está vendo sem filtro? Qual o filtro que você está? Acho que vale perguntar assim, qual é o filtro que você está dando quando você recebe uma enxurrada de informações? Como você Como é que você filtra isso? Como você filtra as informações que você recebe? As informações. Então, vamos deixar simples. Como você filtra as informações? Exato. Essa é a pergunta da análise de contexto. Agora vamos no sentido horário. Autoconfiança, ver como oportunidade. Qual é a pergunta que a gente projeta a pessoa? Quais são as forças de assinatura e os recursos que eu tenho que me ajudam nessa situação? Então, o grande público, ele não sabe o que é força de assinatura. Então, quais são as minhas habilidades que eu já uso minhas habilidades que vão me ajudar e que vão me fortalecer nesse momento? Habilidades para me fortalecer. E para me fortalecer. Legal. 2. Autocontrole. Qual a intensidade da minha emoção? Qual a intensidade da minha emoção e o que eu faço para equilibrar isso?
O que eu faço para me equilibrar? Exatamente. Aí uma pessoa pode fazer uma meditação, uma pessoa pode fazer uma atividade física, Deixa outra pessoa vai aberto. fazer um... Deixa em Deixa aberto. aberto, ela A faz pergunta whatever. provoca, a pessoa tem que refletir Isso. a respeito daquilo. Porque você vai olhar, e aí, como todo o processo de coaching, tem que ter o comprometimento de quem está participando. Se a pessoa olhar e falar, não vou fazer nada, está resolvido. Exatamente. Está resolvido. É. Conquistar e manter pessoas qual é a rede de apoio que eu tenho? Rede de apoio. Qual é a minha rede de apoio? Tá, vamos lá. Empatia. Da empatia. Quem são os meus vínculos mais fortes? Quem são as pessoas que têm maior vínculo? Eu tenho maior vínculo. Então, são essas pessoas que a gente pode buscar empatia. Pessoas com maior vínculo. Isso. E olha, essa pergunta, hoje em dia, ela é extremamente importante, porque a quantidade de contatinhos que a gente tem, você acha que está se relacionando com Deus e o mundo ali, e não é. Tem que ver com quem você tem vínculo. E não é. Você precisa filtrar o vínculo, exatamente. Filtrar, exatamente. Tá? Leitura corporal. E a gente tem os vínculos. E leitura corporal, assim, o que o meu corpo está dizendo, o que o meu corpo diz quando eu recebo uma informação que me incomoda? O corpo diz. O que meu corpo diz quando eu recebo uma informação? O que meu corpo sobre isso? Otimismo e o que meu corpo diz? Exatamente. Otimismo para a vida. Que pensamentos positivos eu posso ter para lidar com isso? Pensamentos positivos, que pensamento? Positivos eu tenho. Porque a pessoa está vivendo... tenho, exatamente. É o mindfulness, né? A pessoa está vivendo aquele instante ali. Exatamente. Eu recebi um sinal de 10 minutos aqui, então, sentido para a vida. Tá. Vamos fazer uma pergunta de fechamento agora, né? O que vai ser importante isso para a minha vida, para a minha evolução como ser humano? Qual a importância disso para a minha evolução? Eu acho que a pergunta de fechamento, dentro do que você falou, a gente pode ter uma pergunta recursiva. Qual a importância de tudo isso para a minha vida? Qual a importância de tudo isso para a minha vida? É a mesma coisa, que é o sentido para a vida. Eu preciso ter um propósito, um significado. Qual o propósito disso para... Qual o propósito disso? O propósito disso para a minha vida. Isso. Legal. Aí, se você puder, Vânia, manda o gráfico da pizza. Eu vou usar ele de base e vou fazer vou fazer uma ferramenta, vou colocar as perguntas dentro da pizza, sabe? Legal. Eu te mando ele em PowerPoint, aí você coloca. Aí eu vou só usar ele para lembrar como é que é a estrutura dele. Sem problemas. Você é público. Agora, né? A gente monta isso daqui e já sai daqui desse papo de coach já com uma ferramenta para distribuir no grupo resultado do nosso papo de hoje. Isso, e você pode colocar que é o exercício da resiliência. Isso, eu vou colocar a pizza da resiliência. A pizza da resiliência. Eu fiz, e tem uma outra possibilidade que você pode dar para as pessoas, se elas quiserem, tá? Fazer em casa com a família, tá? Numa roda, cada um dizer uma situação que superou, qual foi a área da resiliência na visão deles que ele usou. Isso é muito legal, hein? Muito legal. É muito legal. Você pode fazer com as crianças, você pode fazer com adolescentes, você pode fazer... Eu fiz isso numa palestra para 500 pessoas, só para você ter uma ideia. Que legal! E você pode fazer isso sempre, entendeu? Beleza? Legal. Queria perguntar para vocês, porque eu gosto de encerrar antes que o tempo acaba, só para ele não cortar na cara da gente. Certo. Queria saber o que você achou, Vânia, o que você achou, Ioli, do Papo de Coach de hoje. Eu achei excelente. Eu achei que isso aí ajuda pra caramba a gente
trazer pessoas que entendem realmente de um assunto que viveram há 10 anos que ela trabalha como coach, e ela vai poder passar para um monte de pessoas todo o conhecimento dela. Isso é fantástico, dividir conhecimento. E ela vai se tornar cada vez mais com sabedoria e conhecimento, porque quanto mais a gente compartilha, melhor a gente fica. Parabéns! Ana, o que você achou do Papo de Coach? Eu adorei, porque eu sou uma eterna aprendiz. Então, assim, conversar com vocês e prestar atenção e poder trocar e a gente poder conversar, para mim, isso não tem preço. E eu posso dizer uma coisa, que eu acho que a gente não está no isolamento social. Nós estamos no isolamento físico. O social a gente consegue manter. E é isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente! Tá bom. Então, eu acho que as pessoas achando que é isolamento social, isso no mindset, isso fica numa situação ruim. Mas se eu coloco como isolamento físico... Eu vou te falar uma coisa. Acho que quando pensaram no isolamento, distanciamento físico das pessoas, foi em cima de uma mentalidade já meio obsoleta. Porque não houve em nenhum momento nenhuma liderança que chegasse e falasse: olha, vocês estão em distanciamento social, então vocês podem fazer isso com a família de vocês, isso com os amigos de vocês, isso com a empresa de vocês. O que aconteceu foi a iniciativa privada no âmbito das pessoas. As pessoas começaram a incentivar umas às outras, as empresas disponibilizando software, dispositivo, ferramentas, web, e as pessoas organizando grupo no Zoom gratuito, grupo no WhatsApp gratuito, live no Insta. A sociedade tinha ferramental para lidar com essa situação do jeito que as lideranças políticas, governamentais, não imaginariam. Não imaginariam, exatamente. E eles foram, eu acho que eles pecaram exatamente por isso. Não é isolamento social, é isolamento físico, porque a gente pode estar tão próxima. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu tenho certeza que se um dia a gente cruzar na rua, a gente vai saber quem é um ou outro, tá? E a gente vai continuar. Começou uma relação. Na verdade, a gente não terminou, a gente começou um relacionamento. Tá? E muito mais fácil, né? Sim, claro, a gente não tem esse trânsito de louco de São Paulo. Olha, eu sou facilitadora. A gente fala a mesma língua. A gente fala com as pessoas que falam a mesma língua porque você quer estar junto. Isso é maravilhoso. Eu sou facilitadora de um grupo de estudo da BRH. Não sei se vocês conhecem, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tá? Nós estamos fazendo todas as nossas reuniões online. O meu grupo foi o primeiro a fazer, que nós fizemos no dia 19 de março. Tá? Foi o primeiro grupo. Sabe quantas pessoas tem no meu grupo? Somos 40 pessoas. Legal. E a gente faz trabalho de grupo, porque a gente tem sala privada e a gente divide as pessoas. E olha, tem sido assim fantástico, tá? Ontem eu tive de coaching lab, amanhã eu tenho de conflitos. Então, assim, gente, inclusive para mim está sendo uma dádiva, porque eu estou conseguindo participar de muito mais grupos do que eu participaria se fosse presencial. É verdade, é verdade. É uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de paradigma. É isso mesmo. E para mim é natural. Eu uso essa plataforma do Zoom, que nem eu te falei, desde 2014, 2015. Eu já fiz várias formações de coaching online, então, para mim, não tem diferença. Né? Não tem esse distanciamento. E olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente faz sessões de coaching aqui e eu consigo ter uma escuta ativa mesmo estando distante. Sim. Legal, Vânia. Obrigado aí pelo papo de coach de hoje. Obrigado, Ioli. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Ioli, pela sua presença. Obrigada, Vânia. Depois a gente trocar uma figurinha a respeito dessa ferramenta que vocês usam para fazer os trabalhos em grupo. A gente falar depois lá pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Tá bom. Ok. Tá bom? Porque a gente consegue botar em prática isso aqui também na situação. Tá bom. Tem algumas ferramentas de CNV que se encaixam aí, tá bom? Tá bom, então. Beleza? Vânia, tchau, beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Nada. Tchau, tchau.